Olá, irmãos e irmãs, por cá o seu professor Tobias Monteiro. Nesta aula abordaremos o tema a destruição do segundo templo. Mas antes de abordarmos o nosso tema central, achei por bem conceituarmos o que foi o primeiro templo, como se deu a sua construção e destruição para que então surgisse o segundo templo. O primeiro templo, conhecido como Templo do Rei Salomão, filho do rei Davi, era um templo repleto de ouro e grandes construções. O rei Davi, apesar de ser o preferido do Senhor, não pôde construir o templo. Haja vista que, por ser um grande guerreiro, participado de diversas batalhas, tirou a vida de muitos guerreiros. Portanto, por haver sangue em suas mãos, o Senhor não quis que este construísse o templo, deixando a tarefa para o seu filho, o rei Salomão. Neste templo, podemos encontrar diversos objetos sagrados para o judaísmo, como o cajado de Arão, uma porção de maná, as tábuas da lei, a menorá e até a própria Arca da Aliança. Este templo veio a ser destruído pelo rei Nabucodonosor. E diversos objetos sagrados para o judaísmo se perderam para sempre na história. A construção desse primeiro templo durou 7 anos. E 400 anos após a sua construção, ele foi então destruído. E o povo judeu foi deportado para a Babilônia. Eis então que décadas depois, já sob o reinado de Dario, o povo tem permissão para regressar à sua terra. E então tem início a construção do segundo templo, conhecido como o Templo de Herodes. Este templo era maior que o primeiro templo, mas não tão luxuoso, repleto de ouro e objetos sagrados quanto o primeiro templo. O segundo templo possuía grande importância política, econômica e religiosa para o povo judeu. Politicamente, ele representava a unidade nacional e identidade cultural daquele povo. O segundo templo funcionava como um centro de administração e poder para os líderes religiosos e também para os governantes políticos. Representava o símbolo da independência de um Estado judaico, principalmente durante os períodos de governo estrangeiro, como foi a dominação romana. A destruição desse segundo templo representou um duro golpe para o povo judeu, pois pôs fim à identidade cultural e autonomia política daquele povo. Economicamente, o segundo templo funcionava como o centro econômico daquela região. As ofertas e sacrifícios trazidas pelos peregrinos movimentavam os recursos daquela localidade, fazendo assim com que a captação de recursos da cidade de Jerusalém viesse em grande parte da movimentação de pessoas que vinham à cidade em busca do templo. Além disso, o templo funcionava também como uma espécie de tesouro, pois lá eram armazenadas diversas riquezas e também tributos. O povo de Jerusalém dependia muito da existência do templo. A movimentação de artesãos, comerciantes e peregrinos, além de beneficiar o comércio local da cidade de Jerusalém, também movimentava os seus arredores. O templo era considerado o coração da religião judaica. Aquele local era representado como a habitação de Deus na terra. Ali eram realizados os sacrifícios prescritos na Torá e somente no templo. A sua destruição representou uma profunda transição de um judaísmo centrado no templo para um judaísmo rabínico, centrado na Torá e na sinagoga. A destruição do segundo templo tem origem com a grande revolta judaica que assolou a região da Judeia. Revolta essa causada pela ocupação romana e a cobrança de tributos. Diversas tropas rebeldes assassinaram legiões romanas que ali estavam baseadas, o que fez com que o imperador nomeasse o tenente-general Vespasiano, futuro imperador,
para dizimar esta revolução, esta tentativa rebelde de retomar aquela região, a região da Judeia. O general Vespasiano conseguiu, sim, debelar grande parte da revolução. Contudo, não adentrou os muros de Jerusalém, cabendo então ao seu filho Tito, também futuro imperador, por fim aquela revolta. Foi no ano 70 depois de Cristo que Tito, general e futuro imperador, sitiou a cidade de Jerusalém e adentrou aquela cidade pela terceira muralha, dizimando grande parte da população, assassinando milhares de pessoas e destruindo então o segundo templo, que não era considerado um local sagrado para os romanos, apenas uma fortaleza inimiga. Diversos objetos sagrados se perderam na história e a menorá foi um dos objetos levado para Roma como símbolo de vitória, objeto este que até então só havia sido visto pelos sacerdotes. Com a destruição do segundo templo, restou de pé apenas uma parte do muro ocidental, que nós conhecemos hoje como o Muro das Lamentações. É o segundo local mais sagrado para o povo judeu. Mas ali onde se situava, onde ficava o segundo templo, o templo de Herodes, foi construído pelos muçulmanos a mesquita de Al-Aqsa, que é considerada o terceiro local mais sagrado para a religião muçulmana, para o Islã. Pois ali, segundo a religião muçulmana, segundo o Islã, foi o local onde o profeta Maomé teria subido aos céus. Eis aí, meus alunos, o motivo da disputa que até os dias de hoje existe. Israel tomou posse da mesquita de Al-Aqsa no ano de 1967. Mas hoje, tanto muçulmanos quanto os judeus têm sim o direito de professarem a sua fé naquela localidade, pois tanto é sagrado para os judeus quanto para os muçulmanos. Este é o motivo que até os dias de hoje diversos conflitos são registrados naquela região. Espero que a aula tenha sido bastante clara e positiva. Estarei à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. O seu professor está aqui à disposição. Obrigado pela atenção de todos.